Estamos de volta e no Horizonte Debate de hoje, o assunto é o decreto de armas do atual governo. Bom, a gente tem perguntas aqui, participação dos telespectadores, eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem a Arlene aqui do bairro Floresta, boa noite, Arlene. Ela diz que sobre entrevistas e decretos de armas, ela vê diversas reportagens que apontam que o custo para ter uma arma gira em torno de 4 a 10 mil reais. Então ela pergunta, quem na verdade terá acesso à arma? Bandidos e classe média? Onde se enquadraria a ideia de que a grande maioria da população poderá garantir sua segurança em um país que a renda média da população em 2017 era de R$ 1.268. Quem pode falar? Eu posso falar alguma coisa para tentar ajudar. Como é que chama? Arlene. Arlene. Boa noite, Arlene. Aproximadamente o valor para conseguir um registro, tá? Gira em torno de R$ 1.500, já com o despachante incluído. Então, se a pessoa às vezes não quiser o custo do despachante, não quiser arcar, ela pode fazer, obviamente, né? O procedimento todo, seja perante a Polícia Federal, seja perante o Exército, tá? E depende da modalidade que ela vai querer ser, se é para proteção própria ou é para recreação. E para a aquisição de arma também, obviamente, o custo varia demais, né? Mas eu falaria que o custo giraria em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000, R$ 2.500 para adquirir uma arma. Então, R$ 10 mil é se a pessoa quiser adquirir uma arma com valor muito alto e enfim, né? Tem de todos os preços. Mas eu acho que em torno de R$ 3, R$ 4 mil se consegue sim. Deve se filiar. Como eu acho que eu disse no primeiro bloco, você tem que fazer um curso e depois tem que fazer a filiação a um dos clubes de tiro que existe aí em Belo Horizonte e parece que paga uma anuidade, sim, tá? Que essa anuidade gira em torno de R$ 600 também. Mas esse é o custo aproximado e não R$ 10 mil. Eu acho que de 4. Eu acho que chegaria em torno de 4. Tá? De qualquer forma, muito dinheiro, né? Sim. Para a população brasileira. Não, e tem uma coisa interessante que a gente tem que observar. Eu acho que até agora a forma de política do Bolsonaro, ela é de certa forma tacanha e ela fica presa a interesses tão pequenos que, veja bem... Parece interesses pessoais, são coisas dele que na hora que chegou à presidência, agora eu vou fazer. Então, assim, por exemplo, quem são os proprietários de clubes de tiro? Quem são os proprietários de clube de tiro que agora vai ter que receber uma anuidade, além de tudo? Na grande maioria, são ex-policiais militares e ex-policiais civis ou militares do Exército. Então, assim, a gente precisa de filtrar um pouco e buscar entender por que isso. Onde é que está a raiz dessa proposta? Por que uma anuidade? É algo que deve ser perguntado e algo que deve ser refletido, né? Então, tem isso também. Quer complementar? Eu, dentro dessa questão do custo, dentro da toda a sociedade, eu queria dizer primeiro que eu acho que antes de você pensar em comprar uma arma, você pensa, será que realmente eu preciso? Para quê? Para que eu preciso? Né? Um exemplo, eu já fui assaltado mais de 10 vezes. Eu não quero uma arma. Eu prefiro empregar. Eu não quero correr o risco e não quero carregar essa culpa, como eu já recebi relatos de ter matado alguém. Independente de que for, a gente não sabe quem que é. Então, a questão a gente pode tem lá, é necessário a capacidade técnica para manusear e a avaliação psicológica. Só que naquele momento eu posso estar bem, e depois? Em outro momento. Tem outras pessoas que moram na sua casa também. Então, avaliar primeiro pessoalmente. Quantos casos que você conhece efetivamente que precisaram de uma arma? Ou são só os casos que você está vendo na televisão? E a gente não citou, mas tem esse risco para crianças, né? Imagina o trauma para uma criança que, por exemplo, acha uma arma em casa e mata o próprio irmão. Eu vou dar um exemplo. Amanhã mesmo eu vou fazer uma audiência, que é um caso de homicídio recente. A mulher casada com 4 meninos, o marido, casada ali, e um cara começou a persegui-la, querendo ter um relacionamento com ela. Aí o que o marido fez?
eles marcaram, conversou e tal, tentar afastar. Aí o marido foi e matou o cara. Se ele não tivesse uma arma, isso teria acontecido. Ele podia ter procurado o Estado para poder tentar afastar, que fosse fazer representação, chamar a polícia, por que ele está rodeando a casa. Então, primeiro é pensar, o Estado pode me dar essa defesa? É necessário? Será que eu vou ter essa aptidão psicológica em todos os momentos? E a questão do custo também, que não é para todos. Então, eu não vou ter, mas o meu vizinho vai ter, a gente vai entrar em conflito, porque ele tem condição e eu não tenho. Sim. Essa situação realmente é um pouco complicada, foi o que eu mencionei no início, né? Eu acho que ninguém quer partir para as vias de fato, digamos assim. Entendo que as pessoas prefeririam, sem sombra de dúvida, uma tutela estatal, né, a ponto de garantir uma segurança pública eficiente, né? E eu acho que seria um trauma enorme, sem sombra de dúvida, acho, não tenho certeza, que seria um trauma que a pessoa que acaba se utilizando da arma, seja de um lado, seja o bandido para assaltar, seja também a pessoa para se defender. Eu acho que em caso das vias finais aí, que se chega a um homicídio, tudo, a pessoa vai ter um trauma, sem sombra de dúvida, vai levar esse trauma pro resto da vida, né? E eu gostaria de colocar uma outra questão. Como fica o tráfico de armas no Brasil hoje, diante desse decreto? Eu acredito que muitas dessas armas que vão ser compradas legalmente, elas vão parar no mercado paralelo. As pessoas vão ser roubadas. Da mesma forma como o Bolsonaro foi roubado em 95, teve a arma roubada e foi... E aí, um exemplo, um fuzil, ele no mercado paralelo, ele é um valor muito maior do que comprando ali de forma legal. E aí ele compra e aí dá como... Ele é roubado e esse fuzil vai estar ali. Ele vende e dá como roubado ainda. Gente, eu tenho mais uma participação aqui do Janir Silvério, de Roncador, no Paraná. Eu vou pedir para que vocês sejam bem objetivos na resposta, ok? Gostaria de saber de todos qual a diferença de uma arma na mão do cidadão comum e uma arma na mão do policial. Primeiro, o policial ele recebe um treinamento. O cidadão comum ele vai fazer um curso, que eu acho que até o senhor já fez, né, doutor? E aí vai ter autorização para comprar a arma e levar ela para casa. O policial não, ele tem um treinamento contínuo. E ainda assim tem problemas, mas isso que põe ele como mais capacitado do que um cidadão comum. Sim. Mais alguém? O cidadão comum, eu entendo que ele tem muito menos contato com a arma do que o próprio policial. E situações, né, do dia a dia? Sim, porque o cidadão comum, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Você pode tirar porte e pode também ter o registro, certificado de registro para utilizar essa arma para fins esportivos, tá? Essa pessoa vai regularmente aos clubes de tiro, tem que ter uma frequência mínima, tá? Eu acho que 8 vezes, alguma coisa assim no ano, tem uma frequência mínima, alguns disparos e tudo mais. Mas a habitualidade que o militar tem para manusear essa arma e o contato dele é muito maior do que um cidadão que não é militar, ou até o guarda municipal também, né? O policial federal, o policial civil. E a situação também que a pessoa se encontra envolvida. Um civil, ele utiliza a arma, eventualmente, neste caso, por exemplo, que é uma pessoa que tem um certificado de registro para tiro esportivo, ele utiliza as armas no final de semana quando ele está querendo se divertir. Já o militar não, utiliza como instrumento de trabalho. Gente, mais uma pergunta aqui, é o Geraldo Luiz Madureira, do bairro Santa Mônica, e de novo eu vou pedir, que nosso tempo está bem curto. Essa proposta armamentista do governo é, na realidade, um blefe. Ele não é uma proposta clara e objetiva para a situação social do Brasil e, com muita incompetência, propõe absurdos. Enfim, é um comentário. Alguém quer comentar em cima desse comentário? Olha, assim, eu acho que quando a gente fala sobre arma, propriedade privada, o lugar da própria polícia militar, aqui serve a polícia, aqui serve o exército, a gente tem que refletir para além da aparência. O exército e a polícia militar servem para defender a propriedade privada, não é para defender a vida do cidadão, não se trata disso. A gente teve aqui em Minas um episódio muito significativo, em 1963, onde mais de 30 trabalhadores foram fuzilados, né,
em Ipatinga durante uma greve de trabalhadores. Tudo que eles não estavam reivindicando nada mais do que aquilo que era direito deles. E a Polícia Militar agiu a favor do interesse da propriedade privada. Então, a gente tem que pensar muito. E a gente não pode, né, o lugar da propriedade, a forma de se defender o que é nosso, ela nos chega de várias formas. A pessoa que acha que ter uma arma em casa é simplesmente sacar a arma e disparar e depois isso acontece, ele está moldado também por um modelo que vai chegando diariamente pelas novelas, pelos filmes, até mesmo pelos políticos que agora falam isso, né? Tem que ter arma, tem que atirar para matar, né? Então, assim, nós temos que ir além disso. A gente não pode se prender à ideia de que a gente tem que aceitar. Ok, gente, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Quero aproveitar que o programa está terminando, mas eu quero agradecer a participação do Charles, do Juan, do Bruno, do Janir, né? Janir de Roncador, Geraldo. Não deu para ler tudo, tá, gente? Agradecer também a participação do Laura e da Luciana, que mandaram mensagem aqui para a gente do bairro Alípio de Melo. E semana que vem a gente volta com o Horizonte Debate para debater outro assunto aí da atualidade. Até lá, um grande abraço.